você começa animado. Novo projeto, nova ideia, novo objetivo. E por alguns dias, você acredita que dessa vez vai dar certo. Mas então, acontece de novo. A empolgação desaparece. Você perde o interesse. E mais uma coisa vai parar no seu cemitério de hobbies. Cursos abandonados, projetos esquecidos, metas que morreram no meio do caminho. E depois de um tempo, você começa a acreditar que o problema é você. Que talvez seja preguiçoso, indisciplinado, incapaz de focar. Mas e se o verdadeiro problema for outro? E se seu cérebro tiver se tornado viciado em começar, mas incapaz de continuar? Existe uma dor silenciosa em sentir que você tem potencial, mas nunca consegue transformar isso em algo real. Porque você tenta, pesquisa, planeja, se empolga, mas sempre acontece a mesma coisa. Tudo começa forte e termina abandonado. E o pior, agora vou falar alguns pontos que vai te ajudar a parar de desistir no início e ter constância em tudo que for fazer na vida, sem enrolação. Bora pro vídeo. A mente viciada em começar. Seu cérebro ama novidade. Toda vez que você começa algo novo, ele libera a dopamina, a química da expectativa, a sensação de agora minha vida muda. Por isso o começo parece tão poderoso. Você cria planos. Imagina o futuro. Assiste vídeos, compra cursos, visualiza uma nova versão de si mesmo. Mas então chega uma fase perigosa. A fase em que a novidade acaba. Quando o progresso fica lento. Quando o esforço começa, quando o cérebro percebe que agora existe repetição. E é exatamente aqui que nasce o ciclo da desistência, porque muita gente não é viciada em evolução, é viciada na sensação de recomeçar, na emoção do início. E quando o entusiasmo desaparece, elas desaparecem junto. E talvez o seu problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez ninguém tenha te ensinado a sobreviver à parte mais importante de qualquer mudança, a parte chata, a parte silenciosa, a parte onde não existe mais motivação, só estrutura. Porque pessoas que realmente transformam a vida não dependem da empolgação do começo, elas aprendem a continuar mesmo quando a emoção desaparece, ou uma versão mais forte e curta. E é por isso que a maioria nunca muda de verdade, porque elas construem a vida em cima da motivação. Mas pessoas disciplinadas entendem uma coisa: o que transforma alguém não é o começo intenso, é a capacidade de continuar quando o entusiasmo morre. Os dois tipos de pessoas presas nesse ciclo. Tipo 1. O viciado em começar. Esse cara vive perseguindo a próxima empolgação. Toda semana existe uma nova obsessão. Academia, negócio online, investimentos, idiomas, canal no YouTube, leitura, produtividade. Ele mergulha de cabeça, mas desaparece na primeira dificuldade, porque o cérebro dele foi treinado para buscar intensidade, não profundidade. E a saída começa quando você para de tratar evolução como entretenimento, porque crescimento real quase nunca parece empolgante no começo. Ele parece repetição, consistência, continuidade. A pessoa que evolui de verdade não é a que começa mais coisas, é a que permanece tempo suficiente em uma delas para virar alguém diferente. Tipo 2. O paralisado pelas possibilidades. O segundo tipo sofre de outra armadilha. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E quanto mais possibilidades aparecem, mais travado ele fica. Porque escolher uma coisa parece abandonar todas as outras. Então ele vive pesquisando, planejando, pensando, mas nunca constrói nada por tempo suficiente para ver resultado. E aos poucos nasce uma sensação perigosa, a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca avançando. E a saída desse ciclo começa quando você entende uma coisa: escolher um caminho não significa perder os outros, significa finalmente dar profundidade para um deles. Porque pessoas que constroem algo real aprendem a trocar excesso de opções por direção. Elas param de tentar abraçar tudo e começam a permanecer tempo suficiente em uma única coisa para ela crescer. O ponto onde a maioria quebra. Existe um momento que destrói quase todo mundo. O momento em que o projeto deixa de ser emocionante e começa a exigir consistência. Eu chamo isso de ponto de subida. Esse ponto já esgotou a empolgação e motivação. Agora é somente fazer acontecer de forma constante. É o ponto onde aprender fica repetitivo, os resultados demoram, o cérebro perde o estímulo da novidade. E aqui está a verdade que muda tudo. O problema não é falta de capacidade, é baixa tolerância ao desconforto. Porque pessoas consistentes não continuam porque estão motivadas. Continuam porque aprenderam a suportar a fase sem dopamina. E é exatamente aqui que pessoas comuns se separam de pessoas transformadas. Porque quem evolui de verdade entende uma coisa: motivação serve para começar, mas é a capacidade de continuar sem recompensa imediata que muda uma vida. E quando você aprende a suportar essa fase, a consistência deixa de ser sofrimento e vira identidade.
E sabe como ter consistência? Antes disso, deixa seu like e se inscreva no canal que vai me ajudar muito. Para ter consistência, você precisa usar a regra dos 10%. A regra dos 10% nada mais é que treinar sua mente. Toda vez que sua mente disser chega, você faz só 10% a mais, só mais alguns minutos, só mais uma tentativa, só mais um pequeno avanço. Porque o objetivo não é virar uma máquina de produtividade. O objetivo é ensinar seu cérebro que desconforto não significa que você deve fugir. Com o tempo, algo muda dentro de você. Você para de obedecer toda emoção momentânea e começa a construir resistência mental. Então não pare exatamente no momento em que o seu cérebro manda você parar. Vá só um pouco além. Mais uma página do livro, mais uma repetição na academia, mais 1 quilômetro na corrida, mais alguns minutos de foco. Porque é nesse pequeno esforço extra que sua mente começa a entender uma coisa poderosa. O limite que ela criou não era o seu verdadeiro limite. Seu cérebro sempre tenta economizar energia e evitar desconforto. Mas quando você continua mesmo assim, você ensina ao seu corpo e à sua mente que consegue suportar mais do que imaginava. E é exatamente assim que a constância nasce. Pouco a pouco, você expande seus limites e se torna mais forte do que a versão antiga de si mesmo. E depois que você aprende a desenvolver consistência, acontece a mudança mais importante. Você percebe que o problema nunca foi sua curiosidade. O problema era não ter estrutura para direcioná-la. E é exatamente aí que entra o sistema âncora. Um sistema simples dividido em 3 partes. 1. Base fixa. O que sustenta sua vida no presente. A base fixa é tudo aquilo que mantém sua vida funcionando enquanto você constrói algo maior. Seu trabalho atual, sua renda, seu custo de vida, sua rotina mínima, as responsabilidades do dia a dia. Muita gente quer abandonar tudo rápido demais, sem perceber que uma mente insegura financeiramente entra em estado de sobrevivência. E quando você está apenas tentando sobreviver, fica muito mais difícil ter foco, paciência e profundidade. Por isso, a base fixa ela é importante. Ela cria estabilidade. Quando suas necessidades básicas estão organizadas de forma clara e previsível, sua mente para de gastar energia com medo e urgência. E aí você consegue executar com mais calma, consistência e clareza. A base fixa não é o seu destino final. Ela é o chão firme que permite construir o resto sem desmoronar no meio do caminho. 2. Missão de temporada. A construção da sua próxima versão. Depois da base fixa, vem a direção que vai construir o seu futuro. A missão de temporada é quando você escolhe um projeto, uma habilidade ou um caminho para desenvolver pelos próximos meses. Pode ser um negócio, um canal no YouTube, uma nova carreira, aprender vendas, treinar o corpo, criar uma fonte de renda, construir uma nova vida. Mas existe uma regra importante. Você não tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Você escolhe uma direção principal e permanece nela por uma temporada. Não precisa ser para sempre. E é isso que muita gente não entende. Elas acreditam que precisam descobrir o propósito definitivo da vida antes de começar qualquer coisa. Mas clareza não aparece antes da ação. Clareza nasce no movimento. Você só entende o que realmente faz sentido quando permanece tempo suficiente em algo para atravessar a confusão inicial. A missão de temporada serve exatamente para isso. Parar de viver perdido entre possibilidades e começar finalmente a construir algo real. 3. Zona de exploração. O espaço saudável para sua curiosidade. E aqui está a parte que impede sua mente de entrar em exaustão. A zona de exploração. Um espaço onde você pode explorar novas ideias, interesses e possibilidades, sem destruir o foco da sua vida. Você pode aprender algo novo, testar projetos, desenvolver uma habilidade, criar um hobby ou até começar uma renda extra. Mas existe uma diferença importante. Isso não substitui sua missão de temporada. Se for algo para gerar renda, talvez você precise construir aos poucos depois do trabalho ou nos finais de semana. E eu sei, não é fácil, mas muitas transformações começam exatamente assim, de forma silenciosa, cansativa e lenta. Só que com o tempo, a recompensa aparece. E se for apenas uma habilidade ou hobby, faça sem pressão emocional, sem a necessidade de virar especialista imediatamente, sem transformar toda curiosidade em obrigação. Só avance aos poucos, porque curiosidade não é inimiga. Na verdade, ela pode ser uma das suas maiores forças. O problema começa quando cada nova ideia assume o controle da sua direção. Pessoas fortes exploram possibilidades, mas não abandonam o próprio caminho toda vez que algo novo parece interessante. Talvez você nunca tenha sido preguiçoso, talvez sua mente só tenha se acostumado a viver de novidade, sem aprender a permanecer. E existe uma diferença enorme entre pessoas curiosas e pessoas dispersas. Pessoas dispersas seguem qualquer impulso. Pessoas inteligentes aprendem a escolher onde permanecer. Você não precisa abandonar sua curiosidade.
Só precisa parar de deixar ela controlar seu destino. Porque homens comuns vivem recomeçando, mas homens disciplinados aprendem a continuar, mesmo depois que a empolgação desaparece. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, deixa o like e se inscreve no canal, porque é aqui você vai aprender a construir disciplina, direção e uma mente mais forte em um mundo cheio de distrações. E comenta aqui embaixo, qual é a única coisa que você vai começar a fazer com consistência depois desse vídeo, mas escolha algo e permaneça tempo suficiente para sua vida finalmente mudar.